Deixa Deus te usar. Aqui é a sua casa. Você pode aplaudir o Senhor? Vou colocar sua água, tá? Uma hora, meu Deus, tá bom? Se precisar de mais, pode ficar até. Glória a Jesus. Como é bom estar aqui. Meus irmãos, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Feliz. Tome a sua Bíblia, por gentileza. Abra ela na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalônica, capítulo de número 4 e o verso de número 13. Verso 13 do capítulo 4 da primeira carta do apóstolo Paulo a Tessalônica. Enquanto você procura, eu quero exteriorizar a minha gratidão a Deus por estar nesta noite com toda a igreja, feliz com vocês por este 5º ano de vitória, que Deus tem prosperado, a igreja tem ficado firme, e por conhecer essa obra tão linda. Hoje à tarde, foi ontem, eu pedi para o pastor uma camisa, né? Senão eu usaria com vocês. Achei linda a camisa, bonito, né? No final vou querer tirar uma foto ali, ó, naquele mural ali. Irmão, vai ser muito bom. Quero também exteriorizar minha gratidão a Deus, não só pela vida do pastor Alex, mas pela esposa do pastor, irmã Tamara, pastora Tamara, que Deus abençoe sua vida. A todos os obreiros, feliz em ver aqui o nosso amigo Abidiel e Adiel. Abimael não conhecia, conheci o Adiel. Abidababi. Feliz de conhecê-lo, quer dizer, de revê-lo, né? Acho que faz uns 7 anos que não o via. Feliz de ver o que Deus tem feito na sua vida. Eu quero agradecer a Deus pela vida de um amigo em comum que nós temos, que amanhã estará aqui, que é o Fernando Filho. Por causa dele estou aqui, que Deus abençoe a vida dele, né, pastor? Maravilha. Antes de nós lermos, eu preciso apresentar o meu material. Eu tenho 4 livros escritos, eu tenho um tema publicado, que se chama Quando o Propósito Perde a Visão, ele passa a enxergar com os ouvidos. Nesse livro eu relato todos os detalhes possíveis da vida do cego Bartimeu. Eu explico sobre a história dele, o porquê ele perdeu a visão. Eu falo algo fortíssimo sobre as 2 Jericós. Eu explico aquela confusão que muitos têm entre Mateus e Marcos. Jesus entrou ou saiu? Aonde encontra o cego? Eu falo sobre o pai dele, eu falo sobre o nome dele. Esse livro tem abençoado muita gente, vai abençoar a sua vida também. No meio da mensagem, se Deus assim permitir, eu falar alguma coisa sobre o livro. Custa apenas R$20. Você vai ser muito edificado, de verdade. Muita gente que não tem o costume de ler, pega esse livro aqui, lê 1 semana, 2 semanas, você vai amar o livro. Eu autentiquei esse aqui para o pastor Alex e para sua esposa Tamara. Você vai gostar. Glória a Jesus. Todos encontraram? Verso 13 do capítulo 4. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm a esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo serão os primeiros a ressuscitar. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se você
trouxe uma caneta. Eu vou pedir para que você grife no verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Você vai grifar a palavra alarido. Logo em seguida, você vai marcar a palavra e o mesmo Senhor descerá com a trombeta. Você vai marcar a trombeta de Deus. E logo em seguida, o mesmo Senhor descerá com a voz do arcanjo. Você vai grifar voz do arcanjo. Meus irmãos, do período em que Jesus nasce em Belém da Judeia ao período em que ele é batizado por seu primo João Batista, são cerca de 30 anos que a Bíblia nos omite detalhes que nós gostaríamos de saber acerca da sua infância, também da sua adolescência e da sua fase adulta. Mas os poucos detalhes que nós temos nesse período de 30 anos, a Bíblia não nos dá os detalhes que gostaríamos, a não ser os principais que nós conhecemos, como a apresentação de Jesus, também a maneira como Jesus desenvolveu a sua adolescência, sendo um jovem autodidata, a ponto de pregar para os fariseus da época, que eram doutores conceituados, e também a saber após o nascimento de Jesus, quando Herodes tenta matá-lo, fazendo com que todas as crianças do sexo masculino, abaixo dos 12 anos de idade, percam a sua vida. O que motiva Herodes a cometer ato tão cruel foi justamente não por conta dos 3 pastores que receberam a revelação e a visitação do anjo que diz a eles onde o Messias vai nascer, mas sim porque naquela época os fariseus, eles tinham uma especialidade que era justamente o ministério e a pessoa de Jesus. Os fariseus seriam praticamente o juiz do STF hoje no nosso país. Quando os fariseus, eles começam a pregar, e eles pregaram durante muito tempo após o nascimento de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, a expectativa que eles tinham acerca da pessoa e do ministério de Jesus é que de fato ele seria um rei que daria impeachment para o governante atual e governaria. Os fariseus, para quem não sabe também, eles surgem justamente quando Jetro, sogro de Moisés, o orienta a levantar 70 juízes para julgar a causa do povo que havia acabado de sair do Egito. Agora, quando é que eles passam a se especializar no ministério de Jesus? Quando Deus levanta profetas, que nós conhecemos como profetas messiânicos, ou profetas que predizem não só o que Jesus seria ou faria, mas também aonde ele nasceria. Por exemplo, o profeta Isaías, quando é preciso, dizendo: uma virgem nos deu, e um filho nos deu, o seu nome será Emanuel, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele está dando a identificação de quem será Jesus, óbvio, um governante. Quando o profeta Malaquias também profetiza, ele é muito mais preciso, dizendo: ó Belém de Judá, cidade pacata e humilde, de ti virá o Salvador de Israel. Então, na mente dos fariseus e esquibras da época, Jesus seria o grande governante que viria governar, libertando ele da opressão do governo atual. Por isso que em Lucas, no capítulo 2 e o versículo 21, você encontra Maria, mãe de Jesus, após receber a visitação, não após, porque foram 40 dias, assim que Jesus nasce, 40 dias depois, isso era lei, está no livro de Levítico, capítulo 12, a mulher pegava o menino que havia acabado de nascer, levava ao sacerdote para consagrá-lo. Só que quando você pega Lucas no capítulo 2, versículo 21, você vê que Maria vai até o sacerdote depois de 40 dias e ela diz: sacerdote, eu vim apresentar Jesus. E o sacerdote diz a ela: Maria, não posso apresentar Jesus, porque a lei diz que se o primogênito ele nasce, eu não posso apresentá-lo, eu devo consagrá-lo. O que provavelmente você não sabe é que existe uma diferença entre apresentar e consagrar. Apresentar é a santificação para algo. Então, quando Deus diz a você: santifique-se, é porque há um propósito na santificação. Quando Ele pede para que você santifique, é porque alguma coisa Ele vai fazer. Quando Deus pede para a igreja se santificar, é porque Ele quer se relacionar com você. Então, a primeira lição da santificação é o relacionamento e a proximidade de Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Então, a
apresentação é a fim de algo. Quando a mulher pegava o menino e ia apresentá-lo ou santificá-lo, ela santificava a fim de algo. Qual era o motivo que levou Maria a apresentar ou santificar Jesus? Justamente porque o anjo disse a ela que Jesus seria conhecido como o Filho de Deus, o Salvador dos judeus. Então é óbvio, Jesus será um grande revolucionador. Então no coração de Maria, Jesus seria um político, provavelmente. Então ela vai até o sacerdote: sacerdote, o meu filho vai ser um homem de autoridade, e eu quero apresentar ele porque ele vai ser rei, ele vai ser juiz, ele vai ser um homem que vai marcar a história, ele vai salvar todo mundo. Só que o sacerdote, ele diz para Maria assim: Maria, me responde uma pergunta, Jesus é o primeiro? Sim, é o primeiro. Maria, então eu não posso apresentar o menino, pelo amor de Deus. Aí Maria diz: mas por que eu não posso apresentar? Porque segundo a lei, o que vem primeiro não pode ser seu. Então se é o primeiro, Maria, se é o primeiro filho, não pode viver o que você quer. Porque você está dizendo: eu quero que o meu filho seja advogado, eu quero que o meu filho seja médico, eu quero que o futuro do meu filho seja promissor. Isso é tão rico para os judeus que eles acreditam que o pai, quando apresenta o filho a Deus, e essa apresentação seguia de uma oferta, não era como hoje, onde a pessoa vem, ela quer receber de Deus, mas não quer dar. Havia uma apresentação que se entregava. Pode continuar, eu gosto disso. Havia uma lei para a consagração, e essa lei era uma oferta. Irmão, eu vou entrar nesse negócio aqui. Havia uma lei da apresentação, e a lei era: primeiro, se prepara uma oferta. Segundo a lei de Moisés, haviam duas ofertas: a oferta do pecado e a oferta da apresentação, que é a oferta da santificação. Então eu pegava a oferta do pecado, que era um cordeiro, e pegava a oferta da apresentação, que era 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Se fosse uma família miserável, eu pegava farinha. Então se pegava a oferta e levava no altar e apresentava. Isso é tão rico porque se o coração do garoto estivesse prestes a parar de bater aos 12 anos de idade, não pararia, porque é uma autoridade sobre o pai. Oh, glória! A oferta que o sacerdote da casa entregava no altar mudava o futuro da criança. Sabe por que nós vivemos em uma sociedade onde o menino bate na cara do pai, bate na mãe e até mata? Porque não existe mais princípios. E pasmem os senhores, o princípio se dá na oferta. Eu vou entrar numa questão aqui forte para falar de arrebatamento primeiro. Tem gente que critica quem dizima e critica quem prega sobre o dízimo. Irmão, eu vou começar um seminário sobre dízimo, vai ser forte o negócio, irmão. Primeira lei do dízimo não era apenas para uma lei, porque na verdade a lei, o dízimo não é uma lei, o dízimo é um princípio. E o dízimo, mas eu fui pregar numa igreja e o pastor falou assim: irmão, você tem que dar o dízimo, porque o dízimo é uma sementinha. Quanto mais você planta, mais você colhe. Eu falei assim: coitado, não lê Bíblia esse aí não. O dízimo é muito mais profundo. Primeira regra: o dízimo é um princípio de Deus para te educar financeiramente. Porque se uma pessoa não consegue administrar 10% de toda a sua renda, como ela vai governar os 90%? Segunda coisa, é um sinal de autoridade. Primeiro, o dízimo não se entregava em gasofilaço. Hoje se entrega em gasofilaço, mas biblicamente se deve entregar na mão do sacerdote. Porque se entrega no gasofilaço, então eu tiro uma culpa. É apenas uma justificativa: eu estou dando dízimo, o pastor vai ver administrativamente que eu estou dando dízimo e tudo acabou. Mas o dízimo se dava na mão do sacerdote, está em Hebreus capítulo 13, e são 3 assuntos que não se prega e poucos entendem. Primeiro, a maldição do dízimo. Segundo, o dízimo dos dízimos. E a terceira lição é o dízimo como autoridade. Quando eu entrego o dízimo na mão do sacerdote, eu estou reconhecendo que ele é o meu sacerdote, o meu pastor. Então eu digo: coma do meu dízimo. Ele vai viver do meu dízimo. E detalhe, os sacerdotes não davam relatório do dízimo, porque o dízimo era para eles. Jesus tinha 12 discípulos. Você percebeu que Jesus desemprega todo mundo? 12 discípulos que não haviam estudado, mas eram bem sucedidos. Aí diz assim: abre a mão do emprego e vem comigo.
Jesus é meio lelé da cuca, parece, né? O jovem rico, por exemplo, eu não sei se você sabia, mas o jovem rico era para ser o 13º discípulo de Jesus, que possivelmente seria o substituto de Judas, porque queria saber o resultado de Judas. E não precisaria os 11 tirar sorte. Vamos jogar na loteria na Mega Sena para ver quem fica no lugar de Judas. Não precisaria disso. Então ele seria o sucessor. Jesus disse: abra mão de tudo e vem comigo. Porque a lei da prosperidade não é o quanto você ganha, mas é o quanto você está satisfeito com o que você tem. Então o que Cristo queria proporcionar a eles era o bem-estar e não ter muito, para não ter como aproveitar. Por isso que tem gente que vive bem com 600 e outros não conseguem viver bem com 3.000. Porque são péssimos administradores. Eles usam o cartão Mastercard. É complicado. O dízimo então tinha uma regra. Ela entregava no altar e apresentava o menino. Só que quando Maria entrega, ela vai ser confrontada por conta de um motivo. O motivo é: Maria, você quer que Jesus viva os seus sonhos, mas ele não pode viver os seus sonhos, porque se é a primeira coisa que Deus lhe deu, é porque não é para lhe servir, é para servir a Ele. Maria, Jesus não vai ser advogado, Jesus não vai ser a sucessão de Herodes, não vai ser um grande político. Jesus vai viver o sonho do Pai, vai viver para o Pai, ele pertence a Deus. E o interessante é que quando Maria vai entregar a oferta, irmão, está no texto, você pode ler. Maria não tinha a oferta do pecado, Maria tinha apenas a oferta da apresentação. Pastor Alex, mas sabe qual é o profundo? Porque quem ia consagrar não precisava da oferta do pecado. Agora, irmão, você vai voar da cadeira. Jesus era o próprio que tiraria o pecado. Jesus era a oferta que estava sendo entregue na mão do sacerdote para pagar o nosso pecado. Oh, glória! Ele foi a primeira oferta que se entregou na mão dos homens. Lá em Hebreus, no capítulo de número 13, capítulo 7, fala o seguinte: tendo Abraão, o homem das promessas de Deus, ele deu o dízimo de tudo que tinha a Melquisedeque. Aí você busca quem era Melquisedeque. O texto fala: homem de Deus, sacerdote de Deus, porém não tem princípio de dias e nem finais de dias. Melquisedeque não tem família, um homem que é um Zé Ninguém, mas para Deus é tudo. O homem que ninguém sabe qual é o nome do pai, da mãe, não sabe quando nasceu, mas Deus o tem como seu sacerdote. Oh, glória! Jesus então é consagrado depois de 40 dias que nasce, e aí segue a vida de Jesus. Aos 30 anos ele é batizado por seu primo João Batista. Isso é tão incrível que no capítulo número 1 de João, quando João Batista pregava, ele dizia: vai vir um que após mim, eu batizo com água, mas ele batiza com fogo. Quando ele vê Jesus se aproximando, ele mesmo diz, está no verso 30: eu não sabia que era ele. O meu primo, ele fala 2 vezes, eu não o conhecia, eu pregava sobre ele, mas não sabia que ele era o Cristo. Pergunte para mim, o porquê João está tão perplexo? Porque é difícil a gente reconhecer que Deus levanta justamente pessoas que nós nunca imaginávamos que poderia levantar. Tem alguém do seu lado que veio aqui, só Deus sabe como. Tem alguém que está do seu lado que só o Espírito sonda a alma dele. Mas o Espírito Santo está olhando para alguém aqui dizendo: alguém vai gritar em voz alta: eu não sabia que era possível Deus tirar alguém do monturo e fazer. Oh, glória! Quando Jesus faz os seus 33 anos, já para ser crucificado, pasmem os senhores, no último mês, que é o mês da crucificação, é o mês que Jesus mais faz milagre. É aqui que Jesus nasce sobre as águas, é aqui que Jesus expulsa demônios do Gadareno, é aqui que Jesus ele faz a multiplicação de pães e peixes, é aqui que Jesus ele faz milagres. E aqui no último dia, no domingo, que Jesus está saindo de Jericó, indo para Jerusalém, tem um cego à porta da cidade dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus cura o cego.
Saindo dali, ele passa por um vilarejo, tem 10 leprosos, ele cura os 10 leprosos. Na segunda-feira é quando ele entra em Jerusalém, no templo, e tem os sacerdotes que se tornaram mercenários, negociando a oferta e o dízimo. Isso aqui é outro assunto muito terrível. Na terça-feira, Jesus saindo do templo, ele prega acerca da oferta da viúva. Quando é na quarta-feira, ele se reúne com os discípulos e prega acerca da parábola das 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. É aqui que Judas sai da mesa e vai entregar Jesus, porque no último momento de Jesus, ele entendeu que o reino de Deus não é aqui. Tem gente que vai ficar decepcionado quando descobrir que o que Deus tem na sua vida não vai trazer benefício nenhum para ele. Porque tem gente, quando você precisa, não está longe, mas quando Deus começa a se levantar, se aproxima para querer ser beneficiado. Mas diz o Senhor: o que eu tenho com você é com você. Quem não te ajudou quando você precisava, também não fará parte de quando Deus cumprir. Oh, glória! Aleluia! Eu estou sentindo uma glória tão grande aqui. Quando é na quinta-feira, Jesus vai orar. Judas chega próximo com os soldados romanos para prender Jesus. Pasmem os senhores, o sangue que perdoa pecados não é vertido na cruz. Pergunte: aonde é? No Monte das Oliveiras. Porque o texto diz que Jesus estava em profunda angústia. No grego está trombos, que na medicina se chama hematidrose. É quando o estado psicossomático do homem está muito elevado, afeta o seu estado físico, a ponto, no caso de Jesus, soar sangue. Por exemplo, você vai no médico, o doutor diz assim: você tem gastrite nervosa, você tem úlcera, você está estressado, bateu o carro, te fecharam no trânsito, o que aconteceu? Estou estressado, estou te brincando. Vai para Busque, passa, você vai curar a sua gastrite. O que é que tem a ver questões físicas com espirituais? É porque as questões espirituais são mais concretas que as materiais. Pessoas, para serem tratadas e curadas, não precisam de remedinho. Deus, para tratar esse câncer, essa doença, essa enfermidade, essa insônia, precisa curar a tua alma. Por isso que nós estamos vendo uma era de pessoas depressivas, porque a alma dela está machucada. E nós olhamos para a realidade das igrejas hoje por aí, e nós observamos que pessoas depressivas é justamente onde estão, na igreja. E por que não são tratadas? Porque nós a tratamos como descartáveis. São bons até quando servem, depois que não serve mais, descarta ela. Nós passamos a priorizar as coisas do que as pessoas. É o quanto ele prega, é o quanto ele canta, é o quanto que ele pode, é o quanto que ele faz. Depois que não faz, depois que não pode, depois que não prega, depois que não canta, é descartável. E não tratamos pessoas. Assim, eu sou da Assembleia de Deus, eu posso falar. A gente tem 113 anos de igreja no país, e nós não temos um asilo. Temos templos monstruosos, grandes, lindos. Agora me fala, qual é o orfanato da Igreja Evangélica Beltrana? Qual é o hospital que abriu? Qual é o colégio? Qual é a faculdade? Não, eu sei qual é o templo mais bonito aqui em São Paulo. Eu sei qual é o maior templo aqui no Brasil. Porque nossas preocupações não é lá fora, é aqui dentro. Por isso que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 12 aos Romanos, no versículo 1: apresentai-vos os vossos corpos como um culto racional. O culto não se dá nessa estrutura, o culto se dá com o meu corpo. Glória. Pasmem! Quando você canta, você não canta para Deus se alegrar. Oh, não acredito, que triste. É verdade. Se você não gostou, é o que tem para hoje. Quando você canta, você não está movendo o trono de Deus, irmão. Para com isso. Quem move o trono de Deus, tem Ezequiel capítulo 1, são querubins, anjos que tem 4 faces, eles carregam o trono de Deus. Deus é bem protegido e adorado por anjos que são melhores no que faz do que a gente.
Ô irmão, então para que eu participo de culto? Porque o culto, vou escandalizar alguém, não foi feito para Deus, o culto foi feito para você. O culto é o mais puro significado de um relacionamento entre Deus e o homem. É quando você se entrega. Isso está lá em João capítulo 14, versículo 2. Diz: e se vós estiveres em... Não é e se eu estiver em vós, é se você estiver em mim. O segredo do evangelho não é o quanto você é cheio do Espírito Santo, é o quanto você entra em Deus, é o quanto você enche Ele. Então você cultua com o seu corpo. O seu corpo, quando você tatua ele, deve ser para a glória de Deus. Se não glorifica a Deus, vai fazer para quê? Quando você se martiriza, se corta, o seu corpo é o culto que é para Deus. Quando você pensa em usar o seu corpo para sensualizar, saiba que o seu corpo é um culto para Deus. Quando você tenta usar o seu corpo para conquistar, saiba que o teu culto é para Deus. O mesmo corpo que dorme com hoje, amanhã, próxima semana, é o corpo que não é teu, é um corpo que é para Deus. Culto com raciocínio é o quanto eu apresento o meu corpo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o seu corpo é o templo do Espírito. Oh glória! Aqui nesse ambiente é uma reação de como está o teu corpo com Deus. Oh glória! Segura a mão de quem está ao seu lado. Segura. Diz o Senhor para alguém aqui: hoje eu vou curar a tua alma. Satanás colocou uma expectativa de te acorrentar, mas diz o Senhor: eu tenho a chave da morte e hoje eu abro este cadeado. Seja liberta agora. Seja Alabaracandorébidaragalaya Síria. Meu Deus! Oh, glória! No dia da crucificação, Jesus vai para a cruz do Calvário. A hora nona, que é às 3 horas da tarde, é o momento que ele entrega o seu espírito. Isso aqui é tão revelador e tão profundo, porque nós acreditamos piamente, muitos acreditam piamente, que a marca do cristianismo é a cruz. Sim ou não? Mas a marca do cristianismo não é a cruz. A marca do cristianismo é Jesus. Eu vou te explicar por quê. Eu amo o hebraico, eu fiz hebraico pela USP e eu aprendi uma coisa fantástica. Daqui você vai voar da cadeira agora. O nome Deus no hebraico se escreve com 4 letras: Yud, Rei, Vav, Rei. Yud é a menor letra do alfabeto hebraico, que significa mão. Diga assim: Yud significa mão. Para quem não falava inglês já está arrasado, irmão. A letra Rei significa furo, e a letra Vav significa prego. Então o nome de Deus, antes dele criar todas as coisas, e fique tristinho você que acredita que Deus é eterno. Irmão, Deus nunca foi eterno. Ele é o Pai da eternidade, é muito mais que eterno. Então antes dele criar a eternidade, algo que não tem começo, não tem meio, não tem fim, ele se chamava Deus. Qual é o significado de Deus? Yud, Rei, Vav, Rei, que é o famoso Yahvé. Então Yud, Rei, Vav, Rei significa mãos furadas pelo prego. Antes dele criar todas as coisas, o nome dele já dizia o seu futuro. Por isso que em Hebreus no capítulo 1 e o versículo 5, Deus pergunta para os anjos: qual de vocês diz que eu tenho um filho? Aí os anjos respondem: não fui eu não, é outro, eu também não. Pois hoje eu gero um filho, e eu te tenho por filho e você me tem por pai. Quando isso? Quando o anjo aparece para Maria, dizendo: virá um que será gerado no teu ventre, e ele será conhecido como Filho de Deus. Quando Jesus chama Filipe no capítulo 14 de João para conversar, Filipe diz: Senhor! Não, vem aqui, você vem aqui, vem aqui. Vai, você é Filipe. Senhor. Ó Senhor. Jesus. Eu estou indignado. Porque o Senhor vive pregando. Porque o Pai me enviou. Porque o Pai é isso. O Pai é aquilo. Eu cansei de ouvir do Pai. Eu quero conhecer o Pai. Eu quero conhecer o Pai. Eu quero conhecer o Pai. Aí Jesus chama Filipe. Falei: que Filipe? Você conheceu o Pai? Eu quero. Pô, Jesus.
Ô Jesus, eu estou indignado. Me mostra quem é o Pai. Jesus, Felipe, isso aqui é só para você porque os outros não estão prontos para ouvir ainda. Você me vê, Felipe? Eu vejo. Então se você me vê, você vê o Pai, porque eu sou o Pai. Quem nasce em Maria não era o Filho de Deus na eternidade, mas é o próprio Deus que se encarna. Efésios capítulo 2, versículo 7. Porque sendo ele Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a condição de um servo e sendo homem. A palavra aniquilar do grego é ekenose, que significa deixar de ser quem eu sou para que outro seja. Ele deixou de ser Deus para ser chamado Filho de Deus. Diga para quem está falando, isso é só para os íntimos. Fala assim, os que não conhecem, diz ele é o Filho. Mas para quem conhece, diz ele é o Pai. Então qual é a marca do cristianismo? A marca do cristianismo não é a cruz, porque Jesus disse, tome a sua cruz e... Esse siga-me se dá do palácio de Pôncio Pilatos até o Gólgota. É o momento em que eu carrego a cruz. Quando eu carrego a cruz, eu perco amigos, amizades, influências, eu passo por dificuldades, eu sou traído, eu apanho, eu sofro. E tudo me dá a oportunidade de abrir mão da cruz. Eu não quero mais saber de igreja. Ah, o pastor Alex, não gostei dele não, eu não vou mais lá não. Ele nem pega na minha mão, eu não vou mais lá. Gente que carregam a cruz, porque a cruz é pesada. Quando Jesus diz que o fardo dele é leve, ele não está te convidando a abrir mão da cruz, ele está te convidando a ser pregado nela. Essa história de que eu diminua para que ele cresça, nunca foi Jesus que disse, foi João. Porque quando o André vai questionar Jesus, a João dizendo, João, você está perdendo discípulo. Eu mesmo que era seu discípulo, estou andando com Jesus, você não disse que ele iria vir e nós deveríamos caminhar com ele porque você só preparou o caminho? Quem prepara o caminho, depois que o caminho está preparado, não terminou a missão para andar com quem já veio para caminhar. Aí João diz, quer saber? É o meu primo, que ele cresce, eu diminuo, fica no meu cantinho mesmo batizando aqui. E o que acontece? Ih, rapaz, os discípulos dele estão batizando mais do que você. Eu vou diminuindo mesmo, ficar pequenininho aqui. Mas Jesus chamou os discípulos assim, olha, João disse para vocês que ele vai diminuir, que eu vou crescer, mas não é isso que eu quero. Se vocês acreditarem em mim, farão obras maiores do que as que eu fiz. Aí Felipe perguntou, e o que eu preciso para fazer obras maiores? Morra e não diminua. Tem um convite de Deus para alguém aqui. Ei, Calabarassúria, deixe de carregar a cruz, porque carregar é o momento de decisão que alguém tem entre estar com ele e não estar com ele. Tem gente que ajuda a gente, sabe aquele crente, irmão, ora por mim, o crente, vocês oram? É igual o Simão, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Me ajuda. Jesus não estava mais aguentando, precisou de ajuda para carregar. Mas depois que é crucificado, os pregos são colocados nas mãos e nos pés. Alguém diz, Anderson, sai da igreja Vida com Deus e vamos para a rave. Eu digo, eu vou porque eu não aguento mais. Peraí, tem uma coisa me segurando. Vamos para nada, não dá, porque estou preso na cruz. Calabarassúria. Vamos sair da igreja, não dá, porque estou preso na cruz. Vamos beber, não dá, estou preso na cruz. Vamos desviar, não dá, estou preso na cruz. Vamos pecar, não dá, estou preso. 10. Segura a mão de quem está ao seu lado e aumenta o volume do teu glória. Oh, Derábia, diz o Senhor para esta casa, da cruz você não desce.
seja preso agora, preso agora, preso agora, preso agora. Na cruz de Cristo, a marca do cristianismo é os pregos que hoje te segura. Oh, glória. Obrigado. Quando Jesus então entrega a sua vida, deixa eu correr aqui. Quando Jesus morre, ao terceiro dia ressuscita. Quando ele ressuscita, Jesus havia dito que ao terceiro dia ressuscitaria, óbvio. Se ele disse que ressuscitaria e não está no túmulo, ele deve provar. Qual é a maneira? Para cá João Marcos, eles foram para cá João Marcos, Jerusalém, ficaram lá os 11. Ficaram até Jesus ressuscitar. Irmãos, não acredita nisso. Isso aqui a Globo não mostra, nem a Record, nem desenho animado. Tomé foi pra porta. Judas, coitado, foi tirar a vida e Pedro decidiu desviar, né? E ressuscitou, foi voltar pra pesca. Porque é assim que crente fica quando magoa alguém. De vez vir resolver o problema aqui, prefere dar a volta e atravessar a outra rua. Irmão, Tomé está na porta porque todos estão esperando Jesus. Já é 10 para meia-noite, já apareceu. Jesus não bate na porta. Eu vou te explicar o porquê é que Tomé pede para tocar. Não é porque ele era incrédulo, irmão. É porque Jesus não entra pela porta da frente, ele passa a parede voando. Oh, glória. Em Atos Apóstolos, no capítulo 1, depois de ficar 40 dias ensinando os discípulos, é o momento da ascensão. Jesus para a pregação e Jesus começa a voar. Segundo Flávio José de Cesareia e Pôncio Pompeia, eram 500 pessoas que viam Jesus pregar com autoridade. Ele para a mensagem e simplesmente começa a voar. Chega a 3 varões que ninguém sabe quem é e diz: varões galileus. E o interessante é porque quem gosta de Bíblia sabe que naquele tempo não se tinha microfone. Irmão, como se prega para 10 mil pessoas? Simples. Por isso que ele tinha 12. Quem é o obreiro desta casa aqui? Eu vou explicar o porquê você é o obreiro desta casa. Eu posso? O pastor não te consagrou porque você é bonitinho, irmão. E nem porque o seu dízimo é alto. Ele te consagrou porque você fala a mesma língua que ele. Eu vou te provar. Porque Jesus tinha 12? Porque ele dizia assim: porque eu vou. Aí Pedro gritava lá do meio: porque eu vou. Aí alguém diz: o que ele disse? Porque eu vou. André, lá na ponta: o que ele disse? Porque eu vou. Não podia haver microfone sem fio. Que dá errado. Deveria ser um só falando. Quando Jesus fala que nós somos um só, ou quando Paulo diz lá no capítulo de número 12 e o versículo 4, 5, 6 e 7, dizendo: porque assim como em um corpo há muitos membros e nem todos os membros são para uma mesma função, mas assim somos todos nós unidos no corpo de Cristo, prontos para servir uns aos outros. Ele estava dando exemplo do culto, porque no culto poucos entendia, duplicava o que falava. Nós somos o mesmo membro, fala a mesma língua que eu, porque eu falo a mesma língua que você, nós somos parte do mesmo corpo. Eles duplicavam a mensagem, pregando a mesma coisa. Mas quando aqueles 3 varões chegam, irmão, 500 pessoas, todos olham para ver o que eles diziam: varões galileus, este mesmo Jesus que vocês acabaram de ver subindo aos céus, da mesma maneira voltará e nos levará para morar com Ele na glória. A pergunta é: Jesus está indo fazer o quê? Preparar um lugar. Só que lá em Mateus ele já havia dito: naquele grande dia direi a vocês: vinde bendito do meu Pai para as regiões celestiais que já vos está preparado. Você está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Por isso que no capítulo 14, versículo 1 e 2, ele diz assim: ó, não se turbe o teu coração, menina. Crê em Deus, crê também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for te preparar um lugar, virei outra vez, te levarei para mim mesmo, porque aonde eu estiver você vai estar. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: calma, eu vou subir para o Pai e preparar o lugar. Esse preparar não é construir casa, é porque o Pai já tinha casa. E as casas que o Pai tinha foi antes da criação do mundo.
Lá em Gênesis diz que de Adão até os dias de hoje são 6.000 anos. Mas os astrólogos provam que a estrela mais nova que existe tem 13 bilhões de anos. Então, bem antes de 13 bilhões de anos, Deus já vinha preparado casa para a gente morar. E pasmem, a casa não era para nós. Lá em Hebreus diz que Deus precisa recuperar a natureza, a terra que está decaída. Quando o homem cai, a terra cai junto. Então, para recuperar a terra que Deus ama, Ele precisa recuperar o homem. Lá em João capítulo 3, versículo 16, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, não está dizendo que Deus amou o homem, está dizendo que Deus amou a criação, que do grego é cosmos. Deus amou a criação porque o homem se perdeu. Então o que Deus precisa fazer? Recuperando o homem, recupera a criação. Eu vou te explicar para você entender. Para sua casa mudar, eu não tenho que ir lá, você deve mudar. Para o comportamento dos seus filhos mudarem, o pastor não tem que ir lá orar, é você que precisa orar. O pregador não precisa pregar, é você que tem que viver o que se prega. Oh, glória! Só uma entendeu ali, ó. Então, Jesus está indo preparar o lugar. Pergunte para mim por quê? Por quê? Irmão, isso aqui é muito profundo. Eu estou correndo aqui, mas presta atenção. A gente sempre ouviu dizendo que nós somos o que de Cristo? Diga noiva. Nós não somos a noiva. Vou te explicar, irmão. Nós não somos a noiva porque não existe um versículo que diz que nós somos noiva. Existe sim, pregador. Mateus 25, então a gente vai lá. Mateus 25, abre aí, capítulo 25, versículo 1. Diz: porque à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Aleluia. Apocalipse 22. E o Espírito e a esposa dizem. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6 e verso 17. Porque o homem conhecendo ao Senhor, o Espírito do Senhor passa a ser um com o Espírito do homem. Passar a ser um é casamento. Como ele não pode ter a sua carne, ele casa-se com o seu Espírito. Agora a pergunta é: quando é que eu casei com ele que eu não estou sabendo? Jesus disse: quem crê e for batizado será. Essa palavra crer do grego não é crer de crer, porque até o traficante crê, o bandido crê, o bandidão é porque crê, todo mundo crê. Essa palavra crer não é crer de crer. Essa palavra crer do grego quer dizer dependência. É quando eu digo: eu confio em você a ponto de deixar os meus sonhos de lado para viver os seus sonhos. Quando você decide abrir mão de você, aí você se batiza. Batismo no latim, que é baptos, que do grego é morte, é exatamente o ato de um casamento. Quando você casa, aí os seus amigos dizem que rapaz, vai casar, ixi, vai morrer, já era a sua vida. Porque você deixa de viver para você para viver em prol da outra pessoa. Se você é solteiro hoje, você trabalha a vida inteira para comprar o seu iPhone XS Plus. Mas depois que você casa, a sua prioridade não é mais você, a sua prioridade agora é a sua esposa. A prioridade da esposa não é mais ela, a prioridade é o marido. Quando se tem um filho, a prioridade é a família. Então ambos, para que o relacionamento dê certo, não pode viver para si, tem que viver para o outro. No hebraico a gente chama isso de votar. Quando um homem está apaixonado pela mulher, um judeu ou árabe, ele diz ani ohevotar. Ani ohevotar é uma palavra única. Não existe eu estou gostando, eu gosto de você. No hebraico não tem essa pobreza de estou gostando, eu gosto tanto de você. Não existe isso. Ou você ama ou você não ama. Você já percebeu que o judeu ou o árabe, ele casa com uma mulher que ele nunca viu? Ele casa com uma mulher que veste uma burca. Ele nunca viu ela, ele não sabe como é o corpo dela, não sabe a cor do cabelo dela, não sabe como é a boca, como é a orelha. Quando ele se une a ela, ele diz ani ohevotar. Votar significa eu estou disposto a te fazer feliz, independente da minha vida, porque ela não serve mais para mim, ela é sua. Me prova alguém nessa igreja, pelo amor de Deus, um texto que Jesus diz para alguém: eu te amo. Eu faço missões, inclusive em janeiro agora estou indo para fazer missões. Eu amo missões. E eu entrei em uma discussão com um missionário porque ele dizia para todo mundo: eu te amo. A gente sempre aprende a falar eu te amo, eu te amo. Eu falei assim: rapaz, vamos parar de falar eu te amo
e começar a mostrar para alguém que ela precisa receber o amor de Deus. Porque se Jesus ama ela do jeito que ela está, é incoerente, porque foi no capítulo 50 do profeta Isaías que disse que Deus só ama quem faz a sua obra. Capítulo 14 de João, versículo 23 diz: e aquele que tem a minha palavra, o meu Pai vai amá-lo. E se o meu Pai amá-lo, aí sim eu virei para ele e farei nele morada. Existe uma condição para receber o amor de Deus. A condição para o amor de Deus é ter palavra. Pastor Alex, quando eu entrei aqui, eu vi o Espírito Santo nos seus olhos, eu vi os seus olhos brilhando, do Senhor, da sua esposa, eu vi Deus nessa igreja. Mas tem igreja que a gente vai por aí, que você vê que a igreja está fria e morta, porque não tem palavra. E eu lembro que antes de eu pregar, o pastor no domingo falou assim: irmãos, depois de 30 dias, nós sem pregação, porque Deus decidiu falar com a gente através dos louvores, nós vamos ouvir o pregador Anderson pregar. Eu falei assim: pelo amor de Deus, igrejas que não tem palavra, o amor de Deus não está nela. Se você passa a semana inteira da sua vida sem pegar na palavra e sem meditar nela, o amor de Deus não está em você. Por isso que tem gente que vem para a igreja e diz: pastor, ora por mim. Ou pessoas que oram muito, mas a vida dele é uma vida miserável. É porque o amor de Deus não está ali. Porque existe uma condição para receber o amor de Deus: tem que ter palavra. Pergunte: por que eu devo ter palavra? Porque é na palavra que você conhece a Deus. Quem estuda a palavra para pregar, o amor de Deus não está nele. Porque eu devo estudar a palavra para conhecer a Deus. Oh, glória! Isso aqui desceu quentinho, irmão. Preciso caminhar para o fim. Então, quando você casou com Cristo, você se batizou, você casou, porque o batismo é uma vez, o casamento é uma vez. Engasgou. Aqui na terra o homem divorcia porque não gostou, né, que nasceu uma ruga na mulher, e você não serve mais para mim porque está olhando a outra. Aliás, relacionamentos não dão certo quando você para de olhar para o seu ou para a sua e passa a olhar para o outro. Aí você vê que falta algo nele, assim, deveria ser igual ao Beltrano. Por isso que não dá certo. Mas Cristo, quando você batizou, Ele disse assim: agora você é a minha esposa. Quando você namorava Cristo, flertava com Ele, era o simpatizante, só vinha para a igreja, a qualquer momento Ele sabia que você poderia nunca mais voltar. Mas depois que você casa, não existe divórcio com Cristo. Depois que você casa, o diabo fica doido para acabar com a tua vida. Depois que você casa, o Espírito Santo, ele passa a reinar dentro de você. E o teu espírito é um com o Espírito de Deus. Oh, glória! Você quer voar da cadeira? Pergunte para mim: qual é a vantagem do teu Espírito Santo? Pega a sua Bíblia, sobe aqui e abre em Efésios capítulo de número 4, versículo 30. Vem aqui, você vem aqui. Pastor, vem aqui. Abre sua Bíblia lá no livro de... meu Deus do céu. Isaías capítulo 29, versículo 11. Isso. Vem aqui. Irmão, você vai voar da cadeira. Lê para mim o que está escrito aí. Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Irmão, se eu fosse você também já começava a colocar uns hashtags aí. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aqui. Não entristeça o Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo é um sentimento. Esse Espírito Santo não é o seu espírito, é o Espírito de Deus. Porque aqui no capítulo de número, em 1 Coríntios, no capítulo de número 3 e o versículo de capítulo 2, versículo de número 10, assim: porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha o que está dizendo: o Espírito Santo, ele tem acesso a um lugar que ninguém tem. Porque no texto logo diz assim, ó: porque nenhum homem conhece as coisas de um homem, senão o Espírito que nele está.
assim também ninguém pode saber dos segredos de Deus, senão o Espírito de Deus. Aí o texto diz: se o Espírito de Deus penetra até as profundezas de Deus, esse Espírito é o mesmo Espírito que penetra as profundezas que há em você. Sabe por que tem gente que tem medo de ser batizado no Espírito Santo? Porque existem segredos tão ocultos dele. Mas a vantagem de eu ter o Espírito é que o Espírito sabe exatamente aonde é o segredo de Deus. Então não entristeça ele, porque ele selou você para, diga, o dia da redenção. Agora você vai entender melhor. 29:11. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não posso, porque está selado. Vou explicar o que está acontecendo. Diga assim, é Abidiel. Diga assim: Abidiel é o profeta Isaías. E o pastor Alex é o próprio Deus. Fala assim: Isaías, vê o livro. Lê o livro. Você sabe ler? Você sabe ler? Compreende as letras? Compreende as letras? Então lê o livro. Então lê o livro. Assim, Senhor Deus, sei ler. eu sei ler. Sou formado em letras. Eu sou formado em letras. Mistérios da letra. Conheço os mistérios das letras. Quer que eu leia o livro? Quer que eu leia o livro? Isaías, lê o livro. Fala, Isaías, você chegou. Senhor, Eu estou tentando ler. Eu sei ler. Eu sei ler. Eu não posso. Mas eu não posso ler. Tem o selo. Porque tem o selo. Diga, Mesmo sabendo as palavras do livro, eu não posso ler. Foi selado. Porque foi selado. Igreja, O livro é você. o selo, Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Igreja, quando você casou com ele, quando você aceitou ele, e desceu as águas, Deus disse a Satanás, lá no mundo, ele era um livro aberto. Você sabia do sonho dele. Você sabia do projeto dele. Satanás disse: eu vou acabar com a vida dele. Vou rasurar a história dele. Vou apagar a história dele. Mas o Espírito veio com o selo e na mão de Deus tinha uma caneta aonde o diabo apagou. Deus escreveu. Você é o livro. Você é o livro. Você é o livro. Só quem foi selado adora. Tem o selo de Deus aí. Tem o selo de Deus aqui. Tem o alabará. Levanta a tua mão, porque hoje o Espírito de Deus vai selar alguém com o Espírito Santo. Só quem não é batizado com o Espírito Santo receba. Não se entristeça por conta dos que morreram em Cristo, porque quem morre em Cristo morre na carne, mas o Espírito não tem como, está em Cristo. Pegou, eu sei que pegou. 3 coisas Jesus irá fazer quando voltar. Pergunte para mim o que é. Estou no horário?
3 coisas. Primeira, quando Jesus desaparece nas nuvens, irmão, isso aqui é profético. Em Salmo 24, Deus dá uma revelação para o salmista. Do Atos Apóstolos, capítulo 1 ao Salmo 24, são 700 anos de diferença. O salmista tem uma visão. Enquanto os discípulos estão em terra, vão subir, em Salmos 24, olha o que o salmista vê. E ouvi um anjo que dizia: subi a porta as vossas cabeças, porque vem chegando aí o Rei da Glória. Tem um anjo dentro da cidade que é o responsável por subir as portas. Ele pergunta ao porteiro: quem é este o Rei da Glória? Aí o porteiro olha e diz: esse é o Filho de Deus, Deus poderoso, o Rei da Glória, Senhor dos exércitos. Em Daniel capítulo 7, versículo 11, há 300 anos antes desse evento, Deus dá uma visão a Daniel. E Daniel diz: e olhei e vi um semelhante ao Filho do Homem que subia da face da terra. E me virei e vi o trono do ancião de dias, e ele era tão glorioso que a sua glória iluminava todo o céu. E o seu trono estava como fogo, pegando fogo, com arma de fogo, roda de fogo. Eita! E 24 tronos vazios na visão de Daniel. Lá em João capítulo 17, versículo 22, quando o anjo grita em Salmos 24, em João capítulo 17, versículo 22, Deus se coloca de pé. E está no texto, você pode pegar sua Bíblia se quiser. 17, versículo 22 de João. Deus pergunta: filho, é você quem está aí? E o filho fala: sou eu, pai. Por que o pai questiona o filho? Porque falta no filho algo que lhe identifica como filho. Pergunte: o que é? A glória do filho não está nele. Vem aqui. Para eles verem que eu não estou de brincadeira, irmão. 17. 17, aqui é o versículo 17 e o versículo 22. Lê para mim aqui, versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Ô glória! O pai fala assim: filho, cadê a glória? Eu não divido a minha glória com ninguém. Ô pai, sabe o que é? Eu vim para os judeus. Aqueles riquinhos. Um bando de playboy por aí. Mas eles não me quiseram porque eu sou simples. Aí eu fui. Monte Belo. Assim: ô pai. Aí eu passei por Monte Belo. E encontrei uma igreja. Ô glória! Aleluia! E me apaixonei por ela. E eu lembrei. Quando o Senhor disse que não podia dar sua glória. Que não da sua glória pra ninguém. Mas como eu decidi casar, eu queria dar buquê pra eles. Eu queria dar um monte de coisa. Chave de carro. Chave de casa. Mas como isso perece? Tudo que eu tinha era glória. É por isso que o diabo luta contra a sua vida, contra a sua casa, porque ele sabe o que Deus plantou na sua alma. Vamos caminhar para o fim. Então, após preparar o lugar para nós morarmos, negociar com o pai. Vou explicar melhor. Se alguém for agora no Ibis mais próximo daqui, é possível conseguir um lugar para todo mundo? Precisa ser feito o que antes? É isso que Jesus está indo fazer. Glória. Após Jesus preparar o lugar, irmão, você viu o que aconteceu na Califórnia agora, em novembro? 71 pessoas queimadas, mais de 40 mil casas incendiadas, mais de 1000 pessoas desaparecidas, uma cidade pegando fogo. E o nome do lugar lá,
lá em Califórnia é Paradise, que é paraíso. Aí na manchete estava assim, ó, o paraíso em chamas. Outras reportagens, paraíso em um inferno. Jesus está para voltar a qualquer momento. Irmão, não sei o que você está esperando para Jesus voltar, mas Ele já está à porta. Eu vou te mostrar agora. Olha o que o texto diz: porque o Senhor descerá do céu com, diga, alarido. Alarido é barulho de festa. Existem anjos nesse momento posicionados, cada um à extremidade dos céus, para nos receber quando Deus fazer com que o anjo toque a trombeta. Então Deus vem, nos arrebata e os anjos ficam em festa, festejando. Anjos que estão prontos para festejar. Anjos que existem antes da fundação do mundo. Só que o texto diz que esse momento é tão peculiar de Deus que Ele mesmo desce do céu dançando. Deus do seu trono glorioso. Aí o filho disse: pai, aquela casa ali, aquela mansão vai ser do Alex, aquela casa do Abidiel, aquela ali do Beltrano, aquela ali do Anderson, essa aqui, irmão, vai conversando com... Filho, terminou? Terminei, pai. Então espera aí. Filho, fica de canto agora, porque quem arrebata a igreja não é o Espírito Santo e também não é o Filho. Quem arrebata é o próprio Pai, porque o Pai conhece a filha. Deixa eu ver se tá furada. Tá não. O pai vai calçar o sapato dele glorioso. Quando o pai se coloca de pé, irmão, não, sabe aquela coisa que diz que Deus se colocou de pé porque você estava triste e vai te dar vitória? É forreca. Deus se colocou de pé lá em Salmos, lá quando viu o coitado oprimido chorando, e agora no Apocalipse. Quando Deus se coloca de pé, os anjos sabem que esse é o sinal de festejar. A asa do anjo já começa a bater. O anjo que está na terra de Gion festeja. O anjo que está na outra extremidade do paraíso festeja. Os céus entram em apoteose de glória. E o interessante, pastor Alex, é que lá em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 51, diz que a vinda de Cristo será no abrir e fechar de olhos. Ou seja, a ciência prova que o piscar é 7 milésimos de segundo. Então, em 7 milésimos de segundo, 3 coisas Deus fará. Primeiro, Deus se coloca de pé. Os anjos festejando que você não fechou as pálpebras e não abriu ela. Glória. Em 7 milésimos de segundo, Deus manda anjos para todos de dançarem. Os anjos param. Mas Senhor, nós ensaiamos para esse momento. Eu vou dançar sozinho. Deus desce a atmosfera e a stratosfera, a litrosfera dançando, e suas pálpebras não se fecharam e nem se abriram. Aí o texto diz: e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. A voz do arcanjo é a voz que anuncia a voz dos que vão ser salvos. O nome dos que foram sepultados em Cristo. O anjo, quando vê Deus dançando e descendo, o anjo vai abrir a sua boca para pronunciar o nome de alguém que faleceu. Sabe aquele seu parente que você fez o sepultamento dele? Aquele seu amigo que já desceu a sepultura? Eita! O texto diz lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 51, que o que era corruptível será agora incorruptível. O que é isso? O que será mortal será imortal, porque será revestido da imortalidade. Revestido não é substituir. Revestir é colocar sobre. A matéria com que ele foi sepultado vai tornar a existir. O texto diz: e o fogo dará conta dos que consumiu, a terra dará conta dos que consumiu, e assim sucessivamente. Então veja isso. Após, irmão, isso em 7 milésimos. Isso aqui tá forte demais. Em 7 milésimos o corpo se recompõe. Aí Deus coloca sobre, assim, Deus coloca sobre o corpo a imortalidade. Diga: sobre o corpo a imortalidade tem nome.
revestido de glória. Deus coloca a matéria dele sobre a matéria do homem. Aquela ideia de que você vai se esquecer da pessoa que você era, que eu amo o hino que diz assim: lá verei Abraão, lá verei meus irmãos, lá verei Isaac. Eita! Imagina o meu corpo sendo revestido de glória. Então em 7 milésimos Deus ressuscita os mortos. Os mortos vão para as nuvens. E aí um começa a olhar: rapaz, é você, Abraão? Sou eu, rapaz, estava lá no seio de Abraão lá. Eu não sei, eu estava lá. E você, não é você, Daniel? Sou eu, Daniel. Irmão, a nossa mente vai ser uma mente de Cristo, a ponto de olharmos para as pessoas e saber o nome delas. E pasmem os senhores. Quer ver? Quem se considera mais baixinho aqui? Ali, é verdade, você é baixinho. Só que no céu, no reino de Deus, o seu tamanho não é esse. O tamanho de alguém que se empenha nas coisas de Deus, irmão, ele é um Anakim da vida. Por isso o seu nome será trocado. Porque na terra você era o Beltraninho, mas nos céus você é o gigante de Deus. Sabe aquele demônio que tem medo de alguém? É porque o diabo sabe o tamanho dele. Calabarassúria. Oh, glória. Após de Deus ressuscitar os mortos, ele volta, e o texto diz: e o mesmo Deus irá fazer soar a trombeta. Quem toca a trombeta não é o anjo? Mas Deus está tão emocionado que Deus diz: anjo, dá essa trombeta. Mas Senhor, eu treinei, eu quero tocar. Você não vai tocar não, quem vai tocar sou eu agora. Irmão, Deus desce. E isso aqui é comprovado. A gente sempre aprendeu dizendo que só os salvos ouvirão o som da trombeta, sim ou não? Mas não é isso que diz lá em Mateus 25. Mateus 25 diz que todos ouvirão. Aí vem o... todos ouvirão o som da trombeta. Então, filmando agora, sabe qual vai ser a notícia? Eu não vou estar aqui, mas para quem ficar, a notícia não vai ser que um povo desapareceu. Cala séria. A notícia será: antes do povo desaparecer, ouvimos um som como de uma trombeta. Agora, dia 9 de novembro, a NASA identificou uma espécie de um meteoro diferente. Até dizem ser possível habitado por algum alienígena. É o que estão dizendo a NASA. Foi uma escola de Harvard, os alunos de Harvard que deram o nome, esqueci o nome. Sei lá, nome difícil. Alguém viu essa reportagem aqui? Quem viu? Por quê? Como é que identificaram? Porque o cometa, no natural, ele faz o seguinte: o cometa ele vai em direção ao Sol, ele absorve, e quando ele chega próximo ao Sol, há uma espécie de uma gravidade, né, que empurra ele. Então ele não colide com o Sol, não vai para o Sol, ele é empurrado, pega a velocidade, se decompõe e toma outro rumo. Só que esse foi diferente. Ele pegou a velocidade antes, quando chegou próximo, desviou sozinho e tomou outro curso. Na nossa galáxia, não é galáxia, como é que fala? Que tá os planetas? Constelação. Na nossa constelação. Ah, irmão, você também é ruim de... Pelo amor de Deus. Tem que passar no Enem. Eu tenho que estudar esse negócio. Então observe. Tem um meteoro que não faz parte do nosso sistema, mas ele tem vida própria. Está se movendo próximo. Vão achar, se Jesus voltar hoje, vão achar que de fato o alienígena abduziu todo mundo. Rapaz, eu estava conversando com a irmã, com a pastora Tamara ontem, aí ela sumiu. E sabia que tinha envolvimento com alienígena mesmo. Ficava falando mistério, ficava adorando igual, sei lá. A notícia vai ser: ouvimos um som antes do povo desaparecer. Se coloque de pé em nome de Jesus. Isso aqui vai virar uma panela de pressão. Eita! Quando ele tocar a trombeta,
suas pálpebras não se abriram e não se fecharam. O irmão que estava na academia, ou o irmão que estava trabalhando, oh glória, ele vai ouvir o som. Pergunte para mim, o que é que me leva a ser arrebatado? Se não é o ouvir do som. Duas coisas. Eita. Primeiro, é o Espírito que habita em você. O Espírito que habita em você é Ele, o veículo de Deus para que você suba. Quando, olha o que diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 25 ou 23. Porque o mesmo Deus de paz vos santifica primeiro no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Te santifica porque quem vai te santificar não é você. Quem vai te santificar para o momento do arrebatamento, ou seja, glorificar o seu corpo, é o próprio Espírito. Ai, irmão, você não entendeu o negócio. Ele te santifica no momento em que o Pai vem encontrar você. Quando você abrir as pálpebras, os seus olhos, você vai olhar para sua mão e sua mão vai estar reluzente. As suas vestes não serão vestes comuns. A sua roupa não será comum. Você não será do mesmo tamanho. Estaremos nas nuvens e uma multidão diante de nós. Será dado palmeiras nas nossas mãos. Cristo estará com o Pai na nossa frente. O Espírito que estava em nós, João diz em Apocalipse, ficará ao lado do Pai. E o Pai, e o Filho, e o Espírito serão um só. E a igreja dirá: Hosana, 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 Hosana. Oh, Belai, Keleba, Síria, Alabaui. Nesse momento, nós seremos retirados e levados para a bolda do Cordeiro. No momento que somos levados para a bolda do Cordeiro, os crentes que ficaram na terra, porque estavam presos na pornografia, estavam presos na mentira, estavam presos no engano, eram crentes na igreja, mas fora eram outro tipo de gente. Aqui dentro cantava Cassiane, cantava os hinos que Deus está colocando no coração dos dois. Deus dava música e louvores, você cantava. Mas lá fora era Anitta, Michel Teló, Luan Santana. Você era um crente, um pé aqui, um pé ali. Eu tenho uma notícia para você que hoje precisa se afirmar com Cristo. Em Hebreus capítulo 13 diz: e conhecendo a verdade, não há sacrifício que remova, não há cordeiro que remova o pecado de quem conhecia a verdade, mas na verdade não viveu. Séria. Arrebatamento é um só e não é dois. Porque assim como o homem casar com uma única mulher e amá-la para toda a vida, assim também é Cristo, um homem que não trai a sua fidelidade. Eu vou encerrar aqui. O diabo estava doido para te vencer no seu secreto, mas hoje o Senhor me trouxe a esta casa para dizer: o diabo não vai te vencer no teu secreto. Hoje é a libertação para a tua alma. Esta igreja é a igreja do arrebatamento. Séria. Tem um recado de Deus para ti. Calabara, Súria, Síria. Tem um projeto de Deus muito grande vindo para tuas mãos. Súria. O desejo que age no teu coração é um desejo de missões, de almas, de vida. E diz o Senhor para ti desta maneira: Ele vai colocar algo que Ele não colocou na mão de ninguém.
Você vai pensar em desistir, vai falar assim, não é para mim, não tem como, porque não tem recursos. Mas do Senhor, aquilo que muitos deveriam ter feito e nunca fez, eu vou colocar nas tuas mãos. Quem tem criança aqui? Diga assim: os meus filhos estudarão na escola da minha igreja. Diga assim: os meus bebês ficarão na creche da minha igreja com profissionais. Calaciria. Hoje Deus faz uma aliança contigo. Pastora Tamara, o teu coração não vai queimar para entregar marmita, porque marmita ou comida para quem precisa vai ser pouco perto daquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. Esta igreja hospedará, calará a Síria, recuperará a vida. Quem laziendo oxiar. Os obreiros desta casa, eu sei que estão em posições, mas corra para cá agora. Só deixa o porteiro lá, mas venha para cá os obreiros, venha para cá os obreiros. Suba aqui, pastora. Ei, vocês louvam? Corra para cá, venha para cá. Fique aqui. Oh glória. Eu ouvi quando Deus falava com o Senhor e com a senhora. É impossível haver um crescimento se não há hombridade. Tem muitas igrejas que têm tudo para crescer, e com pastores excelentes, pastores incríveis, líderes espirituais terríveis. Pergunte para mim: por que não crescem? Porque não tem pessoas que eles podem confiar. Eu lembro que antigamente era proibido eu jogar bola, jogar videogame, jogar um montão de coisa, porque era pecado. Mas quando eu chegava na igreja, a frente de Deus me tomava, e tudo aquilo que eu não podia lá fora era compensado. Eu era desse tempo, irmão, apanhei porque empinava pipa. Era pecado. Mas hoje você vai nas igrejas por aí, as pessoas não vêm à igreja. E elas dizem: por que não pode, não pode, não pode? Mas naquele tempo não podia, mas elas vinham, porque tinha a presença de Deus. Hoje em muitos lugares as pessoas não vão porque, além de ser pesado o ambiente, também não tem presença de Deus. E Deus tem me dado uma estratégia, e Deus disse ao meu coração que Ele vai te dar essa estratégia hoje. Glória. Cuidar de pessoas como o Senhor nunca imaginou que poderia cuidar. Pregadores, cantores que precisam ser cuidados, discipulados, mentorizados. E diz o Senhor: da mesma maneira que você tem alguém que te mentoriza, vou te fazer mentor de pastores e de líderes espirituais. Diz o Senhor para ti e para a senhora, pastora. Fica aqui, pastora, fica aqui, vocês são só. Hoje Deus faz uma aliança com os que estão aqui. Fica aqui, você, fica aqui. Enquanto a trombeta não soa, Deus coloca um projeto grande nesta igreja. E Deus enviará pessoas para este lugar que vão ter e para fazer. E o Espírito Santo me lembra agora, eu ouvi no testemunho desse irmão aqui dentro do carro. Ele falou para mim de quem era ele, irmão, eu fiquei impressionado. Onde ele morava, o que ele falou para mim, e o que Deus fez na vida dele hoje. Ele falou assim: rapaz, olha o que Deus fez na minha vida. Ele abriu assim o aplicativo dele, que ele faz Uber. Eu falei assim: meu Deus, eu vou fazer Uber também. Porque Deus tem abençoado ele. E sabe o que ele disse para mim, pastor? Ele assim: Deus começou a fazer isso na minha vida depois que eu ouvi a minha esposa, ouvi não sei quem, e vim para a igreja do pastor Alex, porque ele foi na minha casa me buscar. Aquilo queimou no meu coração. Quando eu cheguei aqui, Deus queimava a minha alma, e Deus falou comigo agora: diga para ele que o que eu vou colocar na mão dele é tão grande, mas tão grande, que não coloquei na mão de ninguém, porque eles não têm quem ombreie, e estão cansados e pesados. O Senhor está pronto? Dê a mão vocês. Dê a mão vocês. Cerque o pastor, não pegue na mão dele, cerque ele. Quem quer entregar a vida para Jesus hoje, venha para cá agora. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, deixa eu ver você que está afastado. Quem aqui não é crente, faz assim para eu ver você.
Você que está afastado dos caminhos do Senhor, deixa eu ver você, deixa eu ver. Você tem cara de crente. Qual o seu nome? Vitória, posso orar por você? Quer entregar sua vida a Jesus hoje? Vem pra cá, eu vou orar por você. Vem com ela, vem com ela. Se tem alguém do seu lado aí, aponta pra eu ver assim com o dedo. Faz assim, ó, pra eu ver. Faz assim. Aqui, aqui. Ah, é não? Sério? Faz assim pra eu ver. What's your name, my friend? Qual o seu nome? Isso. Irmão Francisco. Cícero, posso orar por você? Posso orar por você? Você quer hoje receber isso também de Deus? Vem pra cá que eu vou orar por você. Corra pra cá. Vem com ele aqui, irmão. Vem, vem, vem. Tem mais alguém aqui? Sua esposa, cadê ela? Ó, seu esposo disse, é minha esposa. Vem pra cá, irmã. Você tá esperando o quê? O maridão veio. Vem, vem, vem. Quem é ela? Faz assim com a mão.